Em Brasília, nesta sexta-feira, na sessão de reabertura dos trabalhos do Poder Judiciário depois do recesso de julho, o ministro Alexandre falou pela primeira vez das sanções impostas a ele pelo governo Trump. Disse que vai ignorar as punições e comparou as articulações contra o Supremo feitas nos Estados Unidos por brasileiros a uma ação de milicianos. A Heloísa Torres traz para a gente um relato completo dessa sessão ao vivo. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também e para todos. Olha, essa sessão de retomada dos trabalhos depois do recesso costuma ter aí falas mais informais, de boas-vindas, mas o momento exigiu que fosse diferente porque, como disse o ministro, o semestre começa atípico e complexo. Bem, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou publicamente pela primeira vez desde a imposição das sanções dos Estados Unidos contra ele. Afirmou que as ações contra o Supremo são praticadas por traidores que fazem parte de uma organização criminosa e que agem por interesses pessoais. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Moraes comparou essas atuações no exterior a ações de milícia. A mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. O ministro ainda citou ameaças feitas à cúpula do Congresso como mais uma forma de chantagem para tentar livrar os investigados. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia. Moraes também afirmou que vai ignorar as sanções da Lei Magnitsky. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. Esta corte vem e continuará realizando sua missão constitucional, e, em especial, nesse segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Elo, o ministro Alexandre não foi o único a falar nesta sessão que acabou funcionando como um desagravo a ele e uma reafirmação da autonomia do tribunal.
Pois é, Renata, outro discurso foi do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez um histórico dos golpes e tentativas de ruptura institucional desde o início da República. Também relatou os diversos acontecimentos a partir de 2019, citou os acampamentos golpistas e a invasão às sedes dos três poderes. Destacou a legalidade das ações penais em andamento no Supremo e elogiou a conduta de Moraes. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em meio a muita incompreensão, contribuímos decisivamente para preservar a democracia. Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. O ministro Gilmar Mendes repudiou os ataques contra o judiciário brasileiro. Os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia. Gilmar Mendes disse ainda que as medidas tomadas contra integrantes da corte são resultado também da pressão de gigantes de tecnologia. Recentemente, o Supremo decidiu que as plataformas são responsáveis pelo conteúdo publicado. E o ministro ressaltou que o STF não irá se dobrar a intimidações. O Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União também estiveram nessa sessão. Eles prestaram solidariedade ao ministro Moraes e defenderam a soberania do país. Diante de assombrosas e inconcebíveis investidas contra o ministro Alexandre de Moraes, pelo desempenho legítimo das suas funções jurisdicionais, invariavelmente submetido às regras de controle do colegiado, assegurar-lhe a solidariedade, a mesma que estendo ao Supremo Tribunal e ao Judiciário brasileiro. Não podemos admitir que nossas leis e nossa Constituição sejam suspensas para que a legislação estrangeira estabeleça o que as empresas em solo nacional devem ou não fazer. Bom, e a AGU ainda estuda recorrer a alguma instância internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, para defender a soberania do país. O que a AGU descartou, por enquanto, foi um recurso contra as sanções impostas a Alexandre de Moraes na Justiça americana. Isso a pedido do próprio ministro, que vê a medida do governo Trump como política. Renata? Elô, muito obrigada. Bom descanso e bom fim de semana para você.